Olá pessoal, hoje comentarei a prova de matemática da Escola de Sargento das Armas de 2010. Até o final de setembro você terá acesso a todas as provas de 2008 até 2020. Na descrição do vídeo você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas agora. Lá na descrição tem também como acessar uma playlist com todas as provas que já corrigi. Serão dezenas de horas de resolução de questões da ESA. Tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso queira, pause o vídeo e tente resolver as questões que estão na lista. Depois, basta acompanhar as correções passo a passo, com dicas que te ajudarão a entender como resolvê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Se P é igual a fração Q dividido, aí tem aqui uma soma de frações, aí dividido por 2, sendo P e Q números inteiros positivos e primos entre si. Calcule P elevado a Q. Então a gente vai ter que achar o valor de P, o valor de Q e depois construir aí essa potência. A gente tem que P ele é igual a Q sobre, aí a gente tem uma soma de duas frações aqui, ó. Isso tudo sobre 2. Vamos passar o Q para debaixo do P e vamos inverter essa fração, porque lá em cima vai ficar o número 1. Então vai ficar assim, ó, o P, só para agilizar o cálculo, tá? Dividido pelo Q é igual... Bom, essa fração aqui ficou o número 1 em cima. Então, quando a gente tem o número 1 sobre uma fração, a gente inverte a fração que está embaixo. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Agora, observem que 1/3 mais 1/5 a gente resolve bem rapidinho assim, ó. Então, a gente tem P dividido por Q é igual a 2. A gente pode multiplicar cruzando aqui, ó. 5 vezes 1 vai dar 5. Mais 3 vezes 1 vai dar 3. Sobre 3 vezes 5 a gente vai ter 15. Nós podemos utilizar essa ideia com qualquer soma ou subtração de frações, tá? Porém, quando os denominadores são primos entre si, é muito mais simples. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter P dividido por Q é igual, a gente vai somar, 5 mais 3 vai dar 8, 8 sobre 15. Então, a gente vai ter P sobre Q é igual a 2 vezes 15 sobre 8. A gente repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e faz a inversão da outra fração. Agora, a gente pode simplificar esse 2 por 2 e esse 8 por 2. Então, nós vamos ter P sobre Q é igual, 15 vezes 1, nós temos 15 sobre 4. Observe que 15 sobre 4 já é irredutível. Como ele disse que P e Q são números inteiros e positivos e primos entre si, então a gente tem que o P ele é igual a 15 e o Q ele é igual a 4, tá? E aí ele quer P elevado a Q. Ora, nós temos que P é 15 e Q é 4. Então, essa é a solução 15 elevado a 4. Vamos procurar essa potência aqui e está na letra D. Aumentando-se um número x em 75 unidades, seu logaritmo na base 4 ele aumenta em 2 unidades. Pode-se afirmar que x é um número, aí vem as alternativas aqui. Bom, são duas situações. Primeiro, nós temos um número, vamos pensar assim. Primeiro, nós temos um número x. E segundo, nós temos esse número x mais 75 unidades. Se a gente considerar que o log desse x na base 4 ele vale a, o log desse número mais 75, também na base 4, é igual a mais 2, porque o log ele aumenta de 2 unidades. Então, nós temos essas duas relações aqui. Nós podemos substituir esse a aqui por log de x na base 4. Vai ficar assim, log de x mais 75 na base 4 é igual a log de x na base 4 mais 2. Antes de iniciarmos nosso trabalho com log, é bom lembrar das condições de existência do log. Então, esse x ele precisa ser maior do que 0 e esse x mais 75 também precisa ser maior do que 0. Bom, vamos passar esse log de x na base 4 para o lado esquerdo. Vai ficar assim, log de x mais 75 na base 4 menos log de x na base 4 é igual a 2.
Lembrando uma propriedade do log que diz o seguinte: quando a gente tem o log de A numa base qualquer, menos o log de B na mesma base, a gente vai ter o log de A dividido por B nessa base que é comum, tá? Então, trabalhando dessa maneira aqui, já que é uma diferença entre dois logs na mesma base 4, nós vamos ter log de x mais 75 dividido aqui por x na base 4, isso é igual a 2. Pela definição de log, nós temos o seguinte: log de A numa base B é igual a x. Esse B, que é base, ele passa então como base do x. O número A vai ser igual a B elevado a x. Isso é a definição de log. Vamos trabalhar dessa forma com a nossa equação. Então, esse 4, que é a base, por definição, ele é base do 2. Então, nós vamos ter x mais 75 dividido por x é igual a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. X multiplica 16. Esse x passa para cá multiplicando. Então, nós vamos ter x mais 75 é igual a 16 vezes x. Vamos tirar x dos dois membros. Aqui vai sair x, vai ficar 15x. E aqui vai sair x, vai ficar 0. Nós vamos ter, então, 75 é igual a 15x. Dividindo por 15, nós vamos ter aqui 5 é igual a x. Como x igual a 5 atende à condição de existência, então x igual a 5 é a nossa solução. Ele pede o valor de x, analisando as alternativas, ele é menor do que 1, não. Ele é um número irracional, não. Ele é maior do que 4, sim, ele é 5. Ele divide 8, não. Ele é múltiplo de 3, não. Então, nossa resposta aí é a letra C. O número mínimo de termos que deve ter a PA 73, 69, 65 para que a soma de seus termos seja negativa é. A gente tem que descobrir, então, n, que é a quantidade de termos, o número mínimo de termos. Vamos iniciar pela soma de seus termos. Nós sabemos que a soma de n termos de uma PA é dado por A1 mais AN vezes n, que é a quantidade de termos, dividido por 2. O problema solicita a quantidade n, que é a nossa dúvida, para que essa soma n ela seja uma soma negativa. Logo, o A1 mais o AN vezes n dividido por 2 tem que ser menor do que 0. É importante lembrar que esse n, que é o número de termos, ele é um número que pertence ao conjunto dos naturais. Logo, ele é positivo, tá? Maior do que 0. Então, vamos calcular isso daqui. O que a gente tem? A gente tem o A1. O A1 é 73. Então, o A1 é igual a 73. Ele não deu o AN para a gente. Em problemas desse tipo, nós calculamos o AN em função do A1, né? A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN a gente não tem. O A1 é 73. N a gente não tem. Mas a razão a gente tem como descobrir. Para calcular a razão, nós sempre vamos pegar um termo qualquer da PA e tirar o termo antecedente. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, 65 e tirar 69. Isso vai dar a razão para a gente, que é menos 4. Então, vamos colocar ela aqui, ó, menos 4, multiplicando n menos 1. Então, o nosso AN é igual a 73 menos 4n, multiplicando aqui, mais 4. Então, o nosso AN é igual a 73 mais 4, vai dar 77 menos 4n. Substituindo agora aqui, nós vamos ter A1 é 73, mais AN, que é 77 menos 4n, tudo isso vezes n, dividido por 2, é menor do que 0. 73 mais 77 vai dar 150. 150 menos 4n vezes n, dividido por 2, é menor do que 0. Dividindo por 2 aqui, nós vamos ter 150 por 2, 75. Menos 4n por 2, menos 2n. Vezes n, isso é menor do que 0. Agora, nós temos aqui uma inequação produto. E queremos descobrir n, que é um número natural e positivo. Vamos colocar em evidência o negativo nessa expressão aqui. Vai ficar menos 2n, menos 75,
vezes n menor do que zero. Se a gente multiplicar aqui, a gente vai cair numa expressão do segundo grau. Não é interessante isso nesse problema, porque a gente já tem o produto. Vamos agora eliminar esse negativo aqui, multiplicando todo mundo por menos 1. Então aqui a gente vai ter 2n menos 75 vezes n, troca o sinal da equação, maior do que zero. Então a gente tem uma equação produto com os coeficientes dominantes positivo. Aqui é positivo, coeficiente dominante, e aqui é positivo, coeficiente dominante. Então, quando a gente tem uma inequação produto com coeficientes dominantes positivo, nós vamos então descobrir as raízes de cada fator. Descobrindo as raízes então de cada fator, nós vamos ter 2n menos 75 igual a zero, e n então vai ser igual a 75 sobre 2. E n igual a zero é outra raiz. Agora a gente vai analisar numa reta numérica quais são os intervalos válidos. Então nós vamos colocar aqui uma reta, vamos marcar o 0 e o 75 sobre 2. Esse intervalo mais à direita, ele é positivo, porque os coeficientes dominantes são positivos. Daqui para cá, né, a gente vai trocar o sinal, porque essa raiz é uma raiz simples, então aqui vai ficar negativo. E daqui para cá, a gente vai trocar o sinal, vai ficar positivo. O que a gente quer são os valores de n que tornem a inequação positiva. Isso acontece à direita do 75 sobre 2 e à esquerda do zero. Esses valores, raízes, não devem constar da solução. Então, nós vamos ter aqui aberto e aqui aberto. Uma outra coisa também que é importante é que o n é positivo. Se o n é positivo, os valores antes do zero não nos interessam. Vamos tomar somente os valores após 75 sobre 2. O problema pede o número mínimo de termos. Como n é essa quantidade de termos, o mínimo é o que vem aqui, o natural que vem depois de 75 sobre 2. Ora, o natural que vem depois de 75 sobre 2, basta a gente dividir 74 sobre 2 mais meio. 74 sobre 2 vai dar 37 mais meio. O natural que vem após 37 mais meio é o natural 38. Então, esse 38 representa a quantidade n de termos mínima que a gente deve tomar para que essa soma aqui ela passe a ser negativa. Então, o resultado aqui é 38. E 38 a gente encontra aqui, ó, na letra D. A medida do raio de uma circunferência que está inscrita em um trapézio isósceles que tem bases 16 e 36 é um número. Aí a gente tem que analisar as alternativas agora. Então, vamos desenhar aqui um trapézio isósceles e vamos inscrever nesse trapézio uma circunferência. Então, o trapézio seria assim. A base desse trapézio, ele disse que é 16, né? Então, vamos colocar 16 aqui em cima. Aqui embaixo é 36. Ele disse que é um trapézio isósceles. Então, os lados não paralelos, eles são congruentes. Então, vamos colocar x para essa medida e x para essa medida aqui. E ele está circunscrito a uma circunferência, ou, como o problema diz, a circunferência está inscrita nele. Então, vamos desenhar uma circunferência agora, inscrita nesse trapézio. Está aqui a nossa circunferência. Quando a gente tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos, 16 e 36, é igual à soma dos outros dois lados. Então, nós poderíamos dizer aqui que 2x, que é x mais x, é igual a 16 mais 36. Observe que com isso a gente vai descobrir o valor de x. Só para mostrar essa teoria funcionando para vocês, vamos pensar num quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Agora observe o seguinte, que esses dois segmentos que estão aqui de laranja, eu vou chamar aqui de A e A, esses segmentos eles são congruentes. Então aqui no ponto de tangência, ó, a gente tem os segmentos de mesmo tamanho, tá? Observem que esses dois segmentos também são de mesmo tamanho, na cor azul. Então, aqui é B, e aqui é B, e aqui é o ponto de tangência. Agora, vamos colocar esses outros dois segmentos. No ponto de tangência aqui, ó, esses segmentos que estão em verde, eles são de mesmo tamanho. E, por último, esses segmentos que estão em laranja, nos pontos de tangência aqui, eles são segmentos de mesmo comprimento. Então, aqui a gente tem D, e aqui a gente tem D. Observem que esses lados opostos, C mais D e A mais B, se a gente somar aqui, ó, A mais B, ó, e se a gente somar aqui, ó, C mais D,
Esse resultado é igual a essa soma aqui, ó. A mais D, B mais C. Então, se a gente somar A mais D mais B mais C, é idêntico a A mais B, C mais D. Então, vamos resolver nosso problema aqui. Dividindo todo mundo aqui por 2, nós vamos ter x é igual, 16 por 2 vai dar 8, e 36 por 2 vai dar 18. Observem que o valor de x é igual a 26. Bom, agora que a gente sabe que o x é 26, como é que a gente vai chegar no raio da circunferência? Vamos desenhar uma linha que vai partir desse vérticezinho aqui, ó. Então, essa linha é a altura do nosso trapézio. Ela vai formar, então, ângulo de 90 graus com a base aqui e ângulo de 90 graus com a base lá em cima. Do outro lado, se a gente desenhar essa linha partindo desse outro vértice aqui, ó, nós vamos ter dois triângulos que eles são congruentes. Aqui a gente tem x, do outro lado também é x. Essa altura aqui é a mesma, a gente pode chamar de h, ou observem que essa altura vale 2r, então a gente pode colocar aqui 2r para a altura. E observem que aqui embaixo, esse segmento aqui, ó, ele é congruente a esse segmento aqui. Agora, o 16, se a gente projetar ele aqui sobre o 36, a gente pode subtrair 36 menos 16, nós vamos ter 20. Como esse segmento aqui, vou chamar de y, ele é congruente a esse segmento que eu vou chamar de y, então a soma desses dois segmentos vale 20, porque 36 menos 16 dá 20. Assim a gente percebe que o y ele vale 10, dividindo todo mundo aqui por 2. Ora, esse triângulo que a gente tem aqui, ele é um triângulo retângulo. E ele é um triângulo retângulo de cateto y, que vale 10. Altura, no caso aqui, outro cateto, 2r. E hipotenusa, então, 26. Nós podemos escrever assim. 26, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 2r ao quadrado. E a gente está querendo descobrir o raio, né? O raio de uma circunferência, mais o y ao quadrado. 26 ao quadrado, a gente não vai fazer esse cálculo agora, né? 2r ao quadrado, depois a gente faz isso. E o y vale 10 ao quadrado. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos dividir 26 por 2, 2r por 2 e 10 por 2. Embaixo aqui do expoente. Quando os expoentes são iguais, nós podemos dividir todo mundo aí pelo mesmo valor. Então vamos pegar 26 aqui, ó, e vamos dividir pelo 2, elevar ao quadrado isso. 2r também dividido por 2, tudo ao quadrado, mais 10 dividido por 2, tudo ao quadrado. Então, nós sempre podemos fazer isso. Expoentes iguais, numa equação ou numa inequação, nós podemos dividir por um mesmo valor abaixo do expoente ali, tá? Então, aqui, ó, 26 dividido por 2, nós vamos ter 13 ao quadrado. 2r dividido por 2, nós vamos ter r ao quadrado. E 10 dividido por 2, nós vamos ter 5 ao quadrado. Observe que nós temos aqui uma hipotenusa 13 agora, né? Porque 13 ao quadrado vai ser a nossa nova hipotenusa. R ao quadrado e 5 ao quadrado. Bom, R é um cateto e 5 também é um cateto. Então, cateto 5, hipotenusa 13, o raio só pode ser 12. É um triângulo retângulo pitagórico. Tá, mas eu não sei disso. Então, vamos lá. Então, a gente vai passar esse 5 para o lado de cá. Vai ficar 13 ao quadrado menos 5 ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 13 menos 5, né? Isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Então, vamos trabalhar com 13 menos 5 e 13 mais 5. Nós vamos ter que R ao quadrado é igual a 13 menos 5, nós vamos ter 8. E 13 mais 5, nós vamos ter 18. Vamos tirar o fator 2 do 18 e passar para o 8. Vai ficar assim, ó, 16 vezes 9. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, nós vamos ter R é igual a raiz quadrada de 16, que é 4, a raiz quadrada de 9 é 3. Logo, R é igual a 4 vezes 3, que vale 12. 12, letra A, é um número irracional? Não. É um número par? Sim, 12 é par. É múltiplo de 5? Não. Ele é primo? Não. Ele é múltiplo de 9? Não. Então, a resposta correta aí é a letra B. Uma pessoa deseja totalizar a quantia de R$600 utilizando cédulas de R$1, R$10 e R$20, num total de 49 cédulas, de modo que a diferença entre a quantidade de cédulas de 10 e de 1 seja igual a 9 unidades.
Nesse caso, a quantidade de cédulas de R$ 20 de que a pessoa precisará será igual a... Então, vamos montar um sistema baseado nos dados que nós temos no problema. Ele fala aqui em cédulas de 1, de 10 e de 20. Então, vamos pensar nessas cédulas, né, como X, Y e Z. Então, R$1, vamos representar por X. R$10, vamos representar pelo Y. E R$20, vamos representar pelo Z. Como essa pessoa quer totalizar R$600, vamos tomar X notas de R$1, mais Y notas de R$10, mais Z nota de R$20. Ao multiplicar isso e somar, tem que dar R$600. Então, nós pegamos X notas de R$1, vamos multiplicar, né, para descobrir o total, Y notas de R$10, ou seja, 10 vezes Y, e Z notas de R$20. Vai ficar assim, X mais 10Y mais 20Z, isso é igual a R$600. Uma outra informação é que nós temos um total de 49 cédulas. Então, se eu somar todas as notas de R$1, mais todas as notas de R$10, mais todas as notas de R$20, tem que dar o número 49. E a diferença é menos, né? E a diferença entre as notas de 10 Y, e as notas de R$1, X, isso aqui tem que dar 9 unidades, ou seja, a diferença é de 9 notas. Aí a gente pode montar um sisteminha com essa equação e com essa equação. Então vai ficar assim. X mais 10Y mais 20Z é igual a 600. X mais Y mais Z é igual a 49. E Y é igual... Vamos passar o X para o outro lado, né? 9 mais X. Vamos substituir essa terceira equação na segunda e na primeira. Vai ficar assim, X mais 10Y, vai ficar 9 mais X no lugar do Y, mais 20Z, isso é igual a 600. E trocando na segunda, vai ficar assim, X mais 9 mais X mais Z é igual a 49. Observe que a gente vai montar um sistema aqui, ó, em função de X e Z, um sistema 2x2. Então, vamos trabalhar assim. X mais 90 mais 10X mais 20Z é igual a 600. E na segunda equação nós vamos ter 2x mais z é igual a 49 menos 9 vai dar 40. Então nosso sistema vai ficar assim, 11x mais 20z é igual a 600 menos 90 vai dar 510. E aqui a gente vai ter 2x mais z é igual a 40. Tem várias maneiras de resolver esse sistema agora. Mas eu vou isolar o z na segunda equação. Então vai ficar z igual a 40 menos 2x. E vou substituir na primeira equação. Vai ficar assim, 11x mais 20 vezes 40 menos 2x. Isso é igual a 510. 11x mais 800 menos 40x é igual a 510. Menos 40 mais 11 vão dar menos 29x. É igual a 510 menos 800. Vai dar menos 290. Dividindo todo mundo aqui por menos 29, nós vamos encontrar x. Menos aqui vai dar mais 290 por 29, 10. Como nós temos o valor de x igual a 10 e procuramos aqui o valor de z, que são as notas de 20 ou a quantidade de notas de R$20, vamos substituir nessa equação aqui, ó. Nós vamos ter 2x mais z é igual a 40. No lugar do x, vamos colocar 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 mais z é igual a 40. 2 vezes 10 vai dar 20. Passa o 20 para o outro lado, vai ficar menos 20. 40 menos 20. Então, nós vamos ter 20. Como z representa a quantidade de notas de R$20,
Então, nós temos 20 notas de R$20. E esse resultado a gente encontra aqui na letra D. O valor de K, que é um número real, para que o sistema, aí é apresentado aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, esse sistema ele seja possível e determinado. Então ele quer o valor de K para que o sistema seja possível e determinado. Só lembrando para vocês o seguinte, todo sistema nós conseguimos montar uma equação de matrizes que representa aquele mesmo sistema. A gente pega os coeficientes das variáveis, tá? K, 2 e menos 1, e a gente monta uma matriz com esses coeficientes K, 2 e menos 1, depois 2, menos 8 e 2, 2, menos 8 e 2, e 2, aí não tem o y, a gente tem que colocar 0, né, para representar a ausência do y, 2, 0 e 1. Quando a gente toma esses coeficientes, tem que ser na ordem, né, x, y e depois z. Aí a gente monta essa primeira matriz aqui. Essa matriz é a matriz dos coeficientes das variáveis. Aí a gente pode multiplicar essa matriz por uma outra matriz, que é a matriz das variáveis, na ordem x, y, z. Então, essa outra matriz é a matriz das variáveis. Isso daqui é igual a uma terceira matriz, que é a matriz dos termos independentes, 2, 0 e 4. Quando o problema pede um sistema possível e determinado, basta a gente pegar essa matriz, calcular o determinante dela, vamos chamar essa matriz de matriz M. Basta calcular o determinante da matriz M, diferente de 0, para que o sistema ele seja possível e determinado. Um sistema possível e determinado é aquele que tem apenas uma solução. Se a gente fizer o determinante de M igual a 0, o sistema ele vai poder ser SPI ou SI. Então, se o determinante dessa matriz for nulo, o sistema pode ser possível e indeterminado ou impossível. Aí, para chegar nessa conclusão, o melhor é fazer o escalonamento. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com essa primeira ideia. Então, vai ficar assim. O determinante da matriz K, 2 e menos 1, 2, menos 8 e 2, 2, 0 e 1, esse determinante tem que ser diferente de 0. Vamos lá, para calcular o determinante, eu vou pegar aqui os elementos da diagonal principal, vou multiplicar. A gente tem aqui K vezes menos 8, menos 8K, vezes 1, a gente continua tendo menos 8K. Vou pegar os dois elementos aqui paralelos à diagonal principal, vou multiplicar esses dois elementos com esse aqui, então vou pegar esses três elementos, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vou somar esse resultado anterior. Vou pegar esse elemento que ficou aqui, junto com esses dois, como tem um 0 aqui, o produto desses três elementos vai dar 0 e a gente não precisa, então, contar com ele aqui. Agora, vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. Nós vamos ter menos, menos, mais, 8 vezes 2, 16. Agora, vamos pegar esses dois elementos paralelo à diagonal secundária, junto com esse elemento aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Vamos somar aqui. E vamos tomar esse elemento nessa diagonal vezes esses dois aqui. Como tem 0 aqui, então vai dar 0. A gente não precisa trazer para cá. Bom, agora a gente pega esse resultado menos esse resultado e faz isso diferente de 0. Nós vamos ter menos 8K mais 8 menos 16 mais 4, 20, menos 20. Isso tem que ser diferente de 0. Nós vamos ter menos 8K, 8 menos 20 vai dar menos 12, e isso é diferente de 0. Trocando o sinal de todo mundo, nós vamos ter 8K mais 12, diferente de 0. Dividindo todo mundo pelo 4, nós vamos ter 2K mais 3, é diferente de 0. Passa o 3 para o outro lado, nós vamos ter 2K diferente de menos 3. Passo 2 dividindo, K
tem que ser diferente de menos 3 sobre 2. E isso a gente encontra K diferente de menos 3 sobre 2 na letra D. Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes alunos. Observou-se que 115 tinham o antígeno A, 235 tinham o antígeno B e 225 não possuíam nenhum dos dois. Escolhendo ao acaso um desses alunos, qual é a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possua os dois antígenos? O problema ele pede a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ter os dois antígenos, o A e o B. É um probleminha que envolve também a ideia de conjuntos. Então vamos construir aqui o universo, né? Vamos imaginar aqui o universo. Aí dentro desse universo vamos imaginar dois conjuntos, o conjunto do antígeno A, o conjunto do antígeno B e a interseção dos dois, né? Então aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B e aqui a gente tem a interseção A e B. O problema diz que 500 alunos foram pesquisados. Esses 500 alunos, eles compõem o universo. Então aqui está o nosso universo e a gente vai ter que a quantidade de elementos do universo é igual a 500. Ele diz que observou-se que 115 tinham o antígeno A. Então, nessa região mais essa região, nós temos que ter 115 pessoas ou 115 alunos. Então, o número de elementos do conjunto A é igual a 115. 235 tinham o antígeno B. Então, se eu somar essa região mais essa região, tem que dar 235. Então, número de elementos de B, 235. 225 não possuíam nenhum dos dois antígenos. Então, 225 não está nem aqui e nem aqui. Então, 225 só pode estar aqui, fora dos dois conjuntos. 225 não é nem A nem B. Escolhendo ao acaso um desses alunos, a probabilidade é que ele tenha os dois antígenos. Então, a gente quer saber quantos elementos estão aqui nesse intervalo ou nessa região. Como nós não sabemos essa quantidade, vamos chamar de X. Ora, essa região que eu estou marcando aqui, ela tem que ser 115 menos X. Então, aqui a gente tem 115 menos X. Essa região que eu estou marcando agora, ela vale 235 menos X. 235 menos X. A soma dessas quatro regiões, 225 mais essa região, mais essa região, mais essa região, tem que dar o universo. O universo são 500. Então, a gente pode dizer assim, o número de elementos do universo, que são 500, é 115 menos X, mais X, mais 235 menos X, mais 225. 500, então, a gente vai colocar aqui. Isso é igual. A gente percebe que aqui tem menos X e mais X, são opostos. Nós temos aqui 115, vamos escrever assim, ó, 100 mais 15. Aqui nós temos 235, vamos escrever assim, ó, 200 mais 35, menos X. E aqui a gente tem 200 mais 25. A gente percebe que 200 mais 200, 400. 400 mais 100, 500. 500 menos 500, 0. Aí sobrou 15 mais 35 dá 50. 50 mais 25 dá 75. Menos X passa para o lado de lá, vai ficar X. E isso é igual a 75. Então, aqui nós temos 75. O problema pede para a gente calcular a probabilidade de, escolhendo ao acaso um desses alunos, ele esteja nessa região. Como nessa região tem 75 alunos, nós podemos pensar assim, a probabilidade desse evento ocorrer é igual ao número de elementos desse evento sobre o número de elementos do universo. A probabilidade disso ocorrer é o número de elementos desse evento é 75. O número de elementos do universo é 500. Como o problema pede a solução em porcentagem, vamos multiplicar aqui por 100. O resultado disso já vai estar em porcentagem.
Então, a probabilidade desse evento ocorrer é igual. Simplificando aqui 100 por 500 e dividindo 75 por 5, nós vamos descobrir 15. Como já está em porcentagem, 15%. 15% a gente encontra aqui na letra C. Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era de 22,5 anos. Então, média das idades de 50 alunos era de 22,5 anos. No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas algumas semanas, houve a desistência de um aluno e a média das idades caiu para 22 anos. Considerando-se que nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, a idade do aluno que desistiu é igual a quanto? Então nós temos 50 alunos e aí nós temos que somar as idades desses 50 alunos, vamos chamar de X1, primeiro aluno, X2, até o aluno 50. Vamos dividir isso por 50 e calcular a média, que é de 22,5. Observe que se a gente passar os 50 para o lado direito, multiplicando, nós vamos encontrar a soma das 50 idades. Então vai ficar assim, ó, X1 mais X2 mais 50 é igual a 50 vezes 22,5, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 vezes 22,5, ou 5 vezes 225. Agora vamos considerar que um aluno desistiu. Então, o aluno na posição 50, ele desistiu. Nós vamos ter a idade 1 mais a idade do segundo aluno, mais a idade do aluno na posição 49. Tudo isso agora dividido por 49 vai dar a nova média, que é de 22 anos. Da mesma maneira, se a gente passar o 49 multiplicando o 22, a gente vai ter a soma dessas idades. Vai ficar assim, X1 mais X2 mais X49, isso é igual a 49 vezes 22. Como ele quer saber qual a idade do aluno que saiu, e a gente está considerando que esse aluno estava na posição 50, então a gente vai substituir essa soma aqui, ó. De X1 até X49, a gente vai colocar 49 vezes 22. Vai ficar assim, ó, 49 vezes 22 mais a idade do aluno que saiu, que a gente não sabe qual é igual a 5 vezes 225. Vamos passar 49 vezes 22 subtraindo lá, vai ficar assim. A idade do aluno que a gente quer é 5 vezes 225 menos 49 vezes 22. A gente pode fazer assim, 5 vezes 220 mais 5 menos 49, a gente pode escrever como 50 menos 1 vezes 22. Dessa maneira, a gente tem que a idade do aluno que está faltando é 5 vezes 220, 5 vezes 5, 25, menos 50 vezes 22, menos 22. A idade do aluno que está faltando é igual a 5 vezes 220 mais 25 menos 50 é 5 vezes 10. 10 vezes 22, 220. Então, nós vamos ter 5 vezes 220 menos mais 22. Cortando aqui, ó, 5 vezes 220 menos 5 vezes 220, nós vamos ter que a idade do aluno que está faltando é 25 mais 22. E 25 mais 22 é 47. E 47 a gente encontra aqui na letra C. Um cone reto de altura H e área da base B. Vamos visualizar esse cone, vamos fazer um esboço dele. O que caracteriza um cone reto? É que a projeção desse vértice vai estar sobre o centro do círculo da base do cone. Então, nós temos aqui um cone reto de altura H, então vamos colocar aqui a altura dele H, e cuja área da base seja
representada pela letra B. Ele é seccionado por um plano paralelo à base. Então, ele vai ser seccionado por um plano alfa, e esse plano alfa é paralelo à base dele. Vai gerar aqui, ó, um círculo paralelo a esse círculo aqui. E o cone que vai aparecer aqui acima do plano alfa, ele é semelhante ao cone inicial. Dando continuidade ao problema, ele diz assim, ó, consequentemente, um novo cone com altura h sobre 3 é formado. Então, vamos identificar a altura desse novo cone. Tá aqui, ó. Essa altura é a altura anterior dividido por 3. E o problema pede a razão entre os volumes do maior e do menor cone, o de altura h e altura h sobre 3. Então, ele quer saber qual é o volume do maior cone dividido pelo volume do menor, que é a razão. Bom, como esses dois cones eles são semelhantes, nós podemos trabalhar com as alturas dele. Nós podemos fazer assim. A altura do cone maior está para a altura do cone menor, só que a gente tem que elevar essas alturas ao cubo, porque a gente está relacionando volumes com alturas. Como as alturas elas têm apenas uma dimensão, então para comparar com o volume, nós temos que elevar ao cubo. Vai ficar assim, o volume do maior, que é o que ele quer, sobre o volume do menor, é igual. Vamos repetir o h e vamos multiplicar pelo inverso da outra fração, 3 sobre h, elevado ao cubo. A gente pode simplificar esse h com esse h, então vai sobrar 3, e 3 ao cubo é igual a 27. Então, o volume do maior cone está para o volume do menor cone, assim como 27 está para 1, ou o volume maior são 27 vezes o volume menor. Então, a resposta está na letra A. Sabe que 1, A e B são raízes desse polinômio de terceiro grau. E o A ele é maior do que o B. Nessas condições, quanto equivale A elevado a B mais log de A na base B? Primeiro, vamos trabalhar com a ideia do polinômio. Como ele deu uma raiz, vamos usar o dispositivo de Briot-Ruffini e vamos baixar o grau desse polinômio. Vai ficar assim. Por Briot-Ruffini, a gente monta esse esqueminha. Nessa região, nós vamos colocar os coeficientes do polinômio px. E tem que estar completo. Então, x ao cubo, vamos pegar o coeficiente 1. X ao quadrado, vamos pegar o menos 11. X, o 26. E menos 16. E nessa região, nós vamos colocar o número 1, que é a raiz. Vai ficar assim. Vamos passar uma linha separando aqui o menos 16. O que vai aparecer aqui é o resto. Como 1 é raiz, o resto vai ter que dar 0. Por Briot-Ruffini, a gente baixa esse número 1 aqui, multiplica assim, soma aqui no menos 11. 1 vezes 1 vai dar 1, mais menos 11 vai dar menos 10. Multiplica de novo aqui, vai dar menos 10, soma aqui vai dar 16. Menos 10 mais 26, 16. Multiplica de novo, 1 vezes 16, soma aqui, vai dar 0. Deu 0 porque 1 é raiz. O que apareceu nessa região, 1 menos 10, 16, esses são os coeficientes de uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 10x mais 16 é igual a 0. Descobrindo as raízes dessa equação de segundo grau, nós vamos descobrir quem é o A e quem é o B. Como aqui a gente tem x ao quadrado, vamos imaginar esse x mais ou menos alguma coisa, multiplicando outro x mais ou menos alguma coisa, isso tem que dar 0. Agora vamos procurar o produto de dois números que dá 16 e depois que a gente somar dá menos 10. A gente pode perceber que o menos 2 e o menos 8, se a gente multiplicar esses dois, dá 16 positivo. E se a gente somar esses dois, dá menos 10. Então, esses dois fatores multiplicados dá x ao quadrado menos 10x mais 16. Vamos igualar, isso aqui a 0. X menos 2 é igual a 0. X é igual a 2. 2 é uma outra raiz. E x menos 8 também é igual a 0. X é igual a 8. Isso é uma outra raiz.
Então, agora nós temos as três raízes. 1, 2 e 8 são as raízes desse nosso polinômio. Ele disse que A e B, que são as raízes desconhecidas, o A é maior que o B. Então, sendo o A maior do que o B, então a gente tira aqui o A vale 8 e o B vale 2. Agora vamos substituir na expressão A elevado a B mais log de A na base B. Como o A ele vale 8, então vai ficar 8, B vale 2, mais log, o A vale 8, o B vale 2. 8 ao quadrado vai dar 64, mais 8 é 2 ao cubo, então nós temos 2 ao cubo na base 2. Esse expoente 3, por propriedade, ele vem multiplicando log, então nós temos 64 mais 3 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 vale 1. Então, nós temos aqui 64 mais 3. E 64 mais 3 vai dar 67. E 67 nós vemos aqui na letra B. Então, é isso. Até o próximo vídeo.